Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Terminou a fase de grupos do Cariocão 2022. Neste domingo, dia 13/3/2022, ficamos sabendo quem são os semifinalistas do Campeonato Carioca. E também ficamos sabendo quem são os 4 times que vão disputar, acho que é a Taça Rio. É uma zona que aí pega do 5º ao 8º colocado, que disputa também uma taça. Eu acho que é a Taça Rio, se eu não estiver enganado. Mas já sabemos os semifinalistas do Cariocão. Os semifinalistas, desta vez, sem surpresa nenhuma, como aconteceu nas outras vezes aí, uns 3, 4 anos para trás, que vem tendo surpresas. Ano passado, por exemplo, nem Vasco e Botafogo chegaram nessa fase. Dessa vez, os 4 grandes do Rio chegam às semifinais. Flamengo, vamos por ordem, Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo. Foi esta ordem que terminou o campeonato Carioca, fase de grupos. Fluminense em primeiro, Flamengo em segundo, Vasco em terceiro e Botafogo em quarto. Com isso, teremos os confrontos: Fluminense e Botafogo e Flamengo e Vasco. Primeiro jogo, mando de campo do Botafogo e mando de campo do Vasco. Segundo jogo, mando de campo do Fluminense e mando de campo do Flamengo. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre a rodada e sobre essas semifinais. Então, vamos logo para começar o resumo da rodada. Moleque! Então eu já peço a você, meu amigo torcedor carioca que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul, beleza? Então vamos lá rapidamente, para não ficar um vídeo muito comprido. Bom, a classificação estava antes da rodada, tá? O Fluminense era o primeiro, o Flamengo era o segundo, mas o terceiro colocado era o Botafogo. O Botafogo tinha 19 pontos. E estava na terceira colocação. E o Vasco tinha 18. Não, tinha 19 também. Mas eu acho que o saldo de gols do Vasco era menor, se eu não estiver enganado. O saldo de gols do Vasco, eu acho que era menor. Por quê? O resultado desta rodada fez mudar. Então, o Vasco terminou na terceira e o Botafogo terminou na quarta rodada. Isso se eu não estiver enganado, se eu não estiver falando besteira, eu acho que o Botafogo era o terceiro colocado e o Vasco era o quarto. Acho que era isso. Bom, então vamos lá. Como eu falei, terminou o Fluminense na primeira colocação com 28 pontos, Flamengo na segunda colocação com 26, o Vasco na terceira colocação com 22 e o Botafogo na quarta colocação com 20. Esses são os semifinalistas. Os 4 times que vão disputar, acho que é Taça Rio, cara. É Nova Iguaçu, Portuguesa, Resende e Audax Rio. Esses 4 vão disputar essa Taça Rio. E o rebaixado, e para mim uma grande decepção, foi o Volta Redonda. Fiquei surpreso com o rebaixamento do Volta Redonda. Surpreso mesmo. Lembrando que tanto Flamengo quanto Fluminense nas semifinais tem a vantagem do empate, beleza? Porque fizeram as melhores campanhas em relação a Vasco e Botafogo. Os jogos serão na quarta-feira, agora dia 16,
teremos Vasco da Gama e Flamengo, mando de campo do Vasco. No sábado, dia 19, teremos Botafogo e Fluminense, mando de campo do Botafogo. Aí no domingo, dia 20, teremos Flamengo e Vasco, mando de campo do Flamengo. E no outro domingo, uma semana depois, temos o jogo Fluminense e Botafogo, porque o Fluminense tem um jogo pela Libertadores essa semana, se eu não estiver enganado. Não sei se é essa semana ou não, é essa semana. Essa semana acho que tem um jogo da Libertadores, então tem que encontrar espaço. E eu acho que, se eu não estiver enganado, também o Fluminense tem outras partidas. Deixa eu até dando uma olhada aqui nas partidas do Fluminense. O Fluminense joga dia 16 contra o Olímpia lá. Isso. Aí depois tem essa pausa aí de uma semana entre um jogo do Botafogo e o outro jogo. É isso aí mesmo, isso aí mesmo. Então, tá aí as datas dos jogos. E vamos para os resultados que tivemos nessa última rodada. Portuguesa 1, Volta Redonda também 1. Portuguesa que fez uma boa campanha, muito boa campanha, surpreendendo na Copa do Brasil, né? Portuguesa ficou ali na 6ª colocação e, como eu falei, Volta Redonda foi rebaixado. Tivemos Boa Vista 0, Fluminense 0. Fluminense poderia fazer um marco histórico, né? 13 jogos, 13 vitórias, se ganhasse essa do Boa Vista, só que não ganhou. Esse recorde, que eu acho que era de 19, se eu não estiver enganado, não foi quebrado. O Fluminense acabou empatando em 0-0 com o Boa Vista. Boa Vista que ficou na 10ª colocação. Tivemos Bangu 0, Flamengo 6. É a maior goleada do Campeonato Carioca. O Flamengo jogou no Maracanã. Maracanã lotado, mais de 63 mil pessoas no Maracanã. O gramado parece que está um tapete. A gente espera que continue esse tapete. O Flamengo deu uma goleada, jogou bem, tranquilo, com alguns jogadores mudando de posição, no caso do Everton Ribeiro. Grande goleada, grande jogo do Flamengo, fez 6-0. Tivemos o Nova Iguaçu ganhando do Madureira de 3-0. Olha a laranja aí, Nova Iguaçu, laranja, moleque. Nova Iguaçu vai disputar aí a Taça Rio, acho que é a Taça Rio mesmo, se não estiver enganado. Taça Rio mesmo, deixa eu até dar uma olhadinha aqui, se tem alguma coisa, rapidinho. Deixa eu dar uma olhada aqui, coisa e tal. Ainda não tem, não. Eu acho que é Taça Rio mesmo, se eu não estiver enganado, é isso mesmo, sabe? Esse campeonato louco que tem aqui no Rio. E o Nova Iguaçu ganhou de 3-0 do Madureira. Tivemos Audax 2, Botafogo 2. Botafogo, acho que se ganhasse, ia ficar ali com os 22 pontos do Vasco. De repente, no saldo de gols, deixa eu ver se o Botafogo fizesse 3-2 no Audax. Deixa eu dar uma olhada aqui. Fizesse 3-2, ele ia ficar com saldo 9. Ia ficar com saldo 9. Ia passar o Vasco. Ia ficar com 7 vitórias também, com 1 empate, 3 derrotas. Ia ficar aqui com 25 gols. Ia ficar com 9. Se o Botafogo ganha, ia ser o terceiro colocado. Mas o Botafogo acabou empatando com o Audax. O Audax, com esse empate, né? Estava com 10 pontos, foi aonde? Ficou ali na 8ª colocação, na conta do chá ali, em relação ao Madureira. E se classificou aí para Taça Rio. Grande campeonato do Audax Rio. E o Vasco da Gama, que jogou e ganhou do Resende de 3-0. Vasco da Gama que vive um momento assim meio, né? Tem investimentos aí, vamos lá, dinheiro para investir no Vasco, coisa e tal. Mas aí foi eliminado da Copa do Brasil. Investimento é para o futuro, tem que ter o pé na realidade. Eliminado na Copa do Brasil não é legal, é um dinheiro a menos que entra.
Ah, mas agora a torcida do Vasco fala que não precisa de dinheiro, que já tem um dono lá. Devagar com andor, vamos com o pé no chão, torço pro Vasco voltar aos seus tempos, mas tudo devagar com andor. Mas o Vasco joga contra o Resende, ganha de 3-0, fica na terceira colocação, e mesmo com a derrota, o Resende fica entre o quinto e o oitavo colocado, fica ali na sétima colocação e se classifica para a Taça Rio. Então, definidos os semifinalistas, Flamengo e Fluminense entram com vantagem do empate pelo mesmo resultado nesses dois jogos, são os favoritos. Inegavelmente o Fluminense tem mais time que o Botafogo. Ah, mas o Botafogo agora tem o Dexter. Já contratou aí 2 jogadores. Os dois que vieram da Europa, 2 jogadores, pacos e tal. Todo respeito, irmão. Na boa. Na boa. Amigo torcedor do Botafogo, na boa. Tomara que os 2 jogadores arrebentem no Botafogo. Pô, mas esses 2 jogadores não foram cogitados em nenhum grande time aqui do Brasil. Devagar. Eu não estou querendo sacanear, não. Vai devagar. Esse branquinho, que eu acho que jogou no São Paulo, se não estiver enganado, ele me parece ser muito bom jogador. Eu me lembro de falarem muito dele. A impressão que dá é que a expectativa sobre ele era muito grande e ele não rendeu a expectativa que se imaginava. Acho que Piazon, se não estiver enganado o nome dele. Mas parece ser um muito bom jogador. Mas não tinha ninguém falando deles. Palmeiras, Atlético, Flamengo, Corinthians, São Paulo. Então, vamos devagar, torcedor do Botafogo, devagar, um passinho de cada vez, vai montando. Vou torcer para que dê certo. Fazer um passo de cada vez. Nesse momento, o time do Fluminense é melhor do que o do Botafogo. Bom, em relação Vasco e Flamengo, a mesma coisa. O time do Flamengo é melhor do que o do Vasco. Beleza? Não tem o que se discutir. Isso quer dizer que Flamengo e Fluminense vão chegar à final? Não. São 2 jogos. Jogos, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Não necessariamente em 2 jogos o melhor pode ganhar. O que tem mais time pode ganhar. Pode se jogar com estratégia, por ser 2 jogos, e essa estratégia prevalecer em cima da qualidade individual e coletiva do outro time. Estou falando, Vasco e Botafogo podem jogar taticamente esses 2 jogos e chegarem à final os 2. Nada impede. Então, irmão, está em aberto. Mas lógico, sem babaquice. Fluminense e Flamengo são os favoritos. Como eu disse, não quer dizer que vão chegar à final. Então, meus amigos, esse foi o resumo da última rodada do Cariocão 2022 e os jogos das semifinais. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!